Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem. Seja bem-vindo a este canal do YouTube, canal da Igreja Evangelho Direcionamento Profético. Mais uma vez, quero compartilhar consigo a palavra do Senhor e espero que esta palavra possa falar contigo, possa desafiar-te a mudar certos conceitos à luz da palavra do Senhor. Aleluia. Então, eu sou a profetisa Hilda, da Igreja do Direcionamento Profético. Hoje eu quero falar do sexo antes do casamento, falar do perigo, das consequências que existem em fazer sexo antes do casamento. Mas antes de falar do sexo antes do casamento, eu quero ler a palavra do Senhor no livro 1 de Coríntios 6, versículos 18 e 19. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Amém? A Bíblia diz o seguinte: fuja da fornicação, porque todo pecado que cometemos fora do corpo, como diz a palavra do Senhor 18, não sabeis que o vosso corpo, versículo 18, que diz que todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que cometemos dentro, com o nosso corpo, nós pecamos contra o templo do Espírito Santo. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo significa o lugar onde habita o Espírito Santo. Então, se habita o Espírito Santo, de maneira nenhuma devemos fazer aquilo que é ilícito, aquilo que abomina ao Espírito Santo. Porque sexo antes do casamento é algo ilícito. E para aprofundar mais, dizer que muitas pessoas normalmente na nossa sociedade e de todas as outras sociedades, culturas, olham para o sexo como algo normal. Sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento é normal, adultério é normal, prostituição é normal. Olham, normalizaram o sexo de tal forma que não dão muito valor ao sexo. Quando duas pessoas se conhecem, começam a namorar, envolvem-se no sexo no primeiro dia em que eles se conhecem. Já vão se envolvendo no ato sexual, porque não dão o mínimo valor e o maior valor neste ato. E dizer que o sexo, o namoro, não é passaporte para sexo. O mundo, infelizmente, normalizou o sexo. Quando falas para alguém, dizes a alguém, não faça sexo antes de casar, não faça sexo de qualquer maneira, essa pessoa vai te rir, vai dizer que tu não estás normal. Não és uma pessoa normal. Te namoras com alguém e não fazes sexo. Porque o mundo normalizou esta situação.
Satanás normalizou esta situação. O sexo seguro, como eu sempre digo, sexo seguro não é com preservativo. O sexo seguro é com seu esposo, é com sua esposa, é com seu cônjuge. Esse é o sexo seguro. Mas as pessoas acham que o sexo seguro é com preservativo, por isso podem fazer com 1, 2, 3, 4 pessoas, podem fazer a seu bel prazer. Aleluia. A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Eu passo a ler a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Serão ambos uma só carne. Deixará o varão seu pai e sua mãe. Unir-se-ão, formarão uma família. Aleluia. Formarão uma família e tornar-se-ão um só corpo. Em direito, existe na lei de família, o casamento só torna-se consumado quando há cópula. Duas pessoas podem se casar e se não há este ato sexual, considera-se esse casamento não consumado. O casamento torna-se consumado quando há sexo, cópula. Então, aqui a Bíblia, em Gênesis 2, 24, diz que deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher, formarão uma família, tornar-se-ão um só corpo. Só tornam-se uma família quando os dois unem-se, formam uma família. E aí existe a relação sexual para tornar os dois um só corpo, uma só carne. Por que isto é assim? Porque quando há relação sexual existe uma aliança. É aí onde começa o perigo das coisas. Muitas pessoas não percebem por que a Bíblia diz não à fornicação, não ao sexo antes do casamento. Porque não percebem que relação sexual é aliança, é um pacto que nós firmamos. Porque há troca de sangue. Há troca de sangue. Aleluia. Então, imagine, tu te relacionas com alguém, há sexo, fazes aí um pacto, se separam, relacionas-te com outra pessoa, há sexo, mais um pacto, vais te relacionando assim sucessivamente. Quando te relacionas, há pacto. Uma parte de ti fica com a pessoa e uma parte da pessoa fica consigo. Por quê? Por exemplo, quando colas 2 papéis, colocas aqui, cola tudo, colocas 2 papéis e depois de secar, separas os papéis. O que acontece? Uma parte do papel fica no outro papel e uma parte daquele papel fica no outro papel. É assim como acontece com as pessoas que praticam relações sexuais. Uma parte de mim fica com a pessoa e uma parte dela fica comigo. Então, se eu passo a vida a fornicar, a fazer sexo ilícito, eu vou carregando muitas almas comigo. Muitas almas eu vou carregando comigo. E também a minha alma fica, uma parte de mim fica com aquela pessoa. Então, isto aqui é muito sério. Isso vai além do que nós imaginamos. Aleluia. Quando chega a hora de querer te casar, fica difícil. Já queria dizer um pouquinho para suavizar as coisas, mas não é um pouquinho não. Fica difícil
tu te relacionares, teres uma relação saudável. Por quê? Porque tu já carregas muitas almas contigo. Tu já carregas muitas alianças, muitos pactos de sangue consigo. E a Bíblia diz que só formamos família com uma pessoa. Nos tornamos uma pessoa quando unimos-nos um e outro. Só. Não unir 1000 pessoas. Não. Uma só pessoa. Eu me uno ao meu marido e nos tornarmos um só corpo. Daí formamos uma família. Aleluia. Então, há pacto de sangue. E outra situação é que existe uma ligação emocional. Uma ligação emocional entre nós dois. Amém. Nesta ligação emocional, para onde você for, você carrega aquele no teu coração, na tua mente. Você carrega essa pessoa. Uma outra consequência do sexo antes do casamento, um outro perigo é que quando você faz o sexo antes do casamento, depois do sexo, existe sempre um sentimento de culpa. Mas existem pessoas que já estão tão calejadas nessa área de fazer sexo que já nem sentem isso. Existe um sentimento de culpa. A pessoa começa a se perguntar, mas por que eu fiz? Por que eu fiz sexo com essa pessoa? Por que eu fiz? Ai, meu Deus, sinto nojo de mim. Se eu tivesse esperado mais um pouco. É um sentimento de culpa. Por que sente isso? A Bíblia, no livro de João 16, versículo 8, diz o seguinte: e quando ele vier, está a falar do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então aqui está a falar do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, irá convencer o mundo do pecado. Irá convencer a mim e a ti do pecado. É por isso que quando tu cometes o pecado com o seu próprio corpo, tu começas a sentir uma culpa dentro de si. É o Espírito Santo falando contigo que estás a fazer algo errado. Estás a fazer algo abominável aos olhos de Deus. Aleluia. Então sentes esta culpa. Espírito Santo te convencendo para você se arrepender e confessar o teu pecado e mudar de vida. Amém. Quando sentes isto, o Espírito Santo está falando contigo. Então, se és alguém, depois de assistir este vídeo, começa a pedir perdão, peça perdão a Deus. Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero parar de fazer sexo ilícito, eu quero mudar, quero começar a andar segundo a tua palavra, A palavra diz o seguinte, 1 Coríntios 6, versículo 17, fuja da fornicação. Fugir da fornicação. José fugiu da fornicação. Por quê? José era uma pessoa conectada a Deus. Então ele conhecia os princípios bíblicos, conhecia a palavra do Senhor. Quando aquela mulher lhe convenceu para fazer sexo, foi para lhe assediar, José fugiu daquela mulher. É por isso que foi parar na cadeia. Aleluia. Então, nós somos exortados a fugir da fornicação, a fugir da prostituição. Se formos a ver o capítulo 7 de 1 Coríntios 7, versículo 1, diz assim: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. 2.
Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Amém? Vemos aí muitos homens iludidos pela sociedade, pelo modo como as pessoas normalizam esta situação de sexo, de traição, de prostituição. Como sou macho, para todo mundo ver que eu sou macho, tenho que ter esta e aquela e outra, é aquela mulher. E é normal, porque as mulheres, como dizem eles, as mulheres são poucas e os homens são muitos. Mas há uma questão que eu sempre questionei. Há uma questão que eu sempre procurei resposta. Se as mulheres são poucas, não, se as mulheres são muitas e os homens são poucos, será que Deus é Deus de confusão? Se Ele diz mesmo que a mulher e o homem, uma e um, formarão uma família. E aqui também que cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Se Ele diz aqui na Bíblia, será que Ele é Deus de confusão? Criar poucos homens e muitas mulheres, para depois dizer que cada homem tenha uma só mulher e cada mulher tenha um só marido. E as outras mulheres, como é que ficam? Será que Ele é Deus de confusão? E a resposta que eu sempre tive do Espírito Santo é que essa a contagem é uma contagem diabólica para convencer o mundo de que o homem precisa ter mais de uma mulher. Convencer ao mundo, ao homem, de que é normal ter mais de uma mulher, porque as mulheres são muitas e os homens são poucos. Que choque, né? Mas a Bíblia diz, fuja da prostituição. Fuja da prostituição, fuja da fornicação. Toda mulher que dobrar o seu joelho, pedir a Deus que lhe dê o seu parceiro, certamente o parceiro virá. Todo homem que dobrar o seu joelho, pedir uma parceira, virá. Então Deus não é Deus de confusão, fazer homens poucos e mulheres muitos. Aleluia. Amém. Satanás normalizou o sexo para convencer jovens, adultos, casados a viverem normalmente com o sexo, a praticarem o sexo normalmente com quem eles acham e com quem eles desejam. Satanás normalizou. É por isso que temos tantas doenças. HIV. Esta doença é uma doença que vem através da relação sexual. E olha uma coisa, o homem, por exemplo, falando do homem, também poderia falar da mulher. A mulher sai, vai trair o seu marido. Então, contrai lá a doença, HIV e SIDA. Vai contrair e vem, contamina o seu parceiro. Os dois ficam contaminados, mas por causa de uma pessoa que é infiel à palavra de Deus. Primeiro nós temos que ser fiéis à palavra de Deus para conseguirmos ser fiéis ao nosso parceiro. Então, esta é uma consequência do sexo ilícito. A doença. Aleluia. Aleluia. O sexo antes do casamento é abominável aos olhos de Deus. A prostituição é abominável aos olhos de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Você, mulher, não aceita que o homem, durante o namoro, te faça de carro da escola de condução. Porque o que acontece com o carro da escola de condução? Nós entramos e praticamos com aquele carro. Praticamos com o carro. Mas quando chega a hora
de conduzirmos o nosso próprio carro. Deixamos aquele carro, já está todo rochoquelado. Deixamos aquele carro ali, porque aquele carro é só para prática. Deixamos e vamos comprar o nosso próprio carro, novinho, em folha. E começamos a conduzir. É assim como as pessoas se submetem no dia de hoje. Submetem-se à prática. Todo homem que quiser praticar o sexo vem praticar contigo. Como se você fosse o carro da escola de condução. Amém? Então presta atenção. E quando depois de se cansar de praticar, achar que já conhece todos os truques no sexo, deixa você, vai casar aquela que é genuína. Aquela novinha em folha. Aquela que não foi usada. Vai e casa com essa pessoa. Amém? Presta atenção. Esta situação é uma situação muito séria. É uma situação muito séria. Amém? Pergunta para si. E há uma situação ainda que não falei. Nesta aliança de sangue, neste pacto que existe, uma parte de mim fica na pessoa com quem eu mantive relações sexuais e uma parte dela fica comigo. Significa que eu carrego os demônios daquela família, carrego os problemas daquela família. Eu já tenho os meus problemas, vou carregar os problemas daquela família. E depois, quando a relação termina, me relaciono com outra pessoa, carrego demônios daquela pessoa. Eu vou estando cheia de problemas de outras famílias comigo. E quando olho para mim, a minha vida não anda. Começo a ter problemas. Se aquela família com quem eu me relacionei tinha o problema que vigorava lá, era a miséria, começo também a me ver na miséria. Se aquela família com quem eu me relacionei, o problema era enfermidade, eu também começo a me ver a sofrer de enfermidade. Se naquela família o problema era marido espiritual, eu também começo a me ver carregando esse tipo de demônio. Amém? Será que dá para entender que este assunto de sexo é muito importante? Mas muitas pessoas podem estar a questionar. Agora que nós já começamos, já nos metemos nessa vida, o que a gente faz? O que a gente faz? Primeiro eu quero te dizer que Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para te condenar por causa do seu pecado. Não. Jesus veio para te libertar desta situação. Ele veio para te libertar, por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu hoje trago esta verdade de que o mundo está te enganando, te levando ao abismo quando ele normaliza essa situação do sexo. Dizendo que não é possível uma pessoa namorar até casar sem sexo. É a doutrina, é a teoria do mundo para te manter no cativeiro. Jesus veio para te libertar. Se depois de te arrependeres, confessar o seu pecado, confessar a Deus, não ao homem. Confessas a Deus e não ao homem, decides mudar de vida. E depois começa a quebrar todos esses pactos que tiveste no decorrer do tempo com o homem xixi, fulano de xixi. Começas a quebrar as alianças. Quebra, devolve a alma do João. Leva a tua alma na vida do João e devolve a alma do Pedro e toma a tua. Porque em cada relação você foi carregando alma e foi deixando também a tua alma. Um pouco de mim, um pouco de ti. Um pouco de mim, um pouco de mim. Aleluia. E eu fico totalmente carregada de um pouco de pessoas
na minha vida. Então, depois de te arrepender, começa a quebrar essas alianças, esses pactos. Começas a quebrar. Aleluia. Uma coisa que muitas pessoas ainda não se aperceberam, estão convertidas há 5, 6 anos e estão lá, por exemplo, oram pela libertação na vida sentimental. Tem lá um marido espiritual que atormenta ele, atormenta ela e atormenta a família. Está fazendo libertação. Mas uma coisa as pessoas não percebem, que enquanto não se definirem, não se decidir nesta área do sexo, o demônio, o marido espiritual, nunca vai sair da sua vida. Nunca vai sair da vida delas. Enquanto elas não se decidirem em parar de fazer sexo antes do casamento. Porque o que chama, o que mantém aquele demônio são os atos que ela pratica. Pratica o sexo ilícito. Então convida o demônio do marido espiritual a continuar, a manter-se dentro dela. Por quê? Porque se o teu templo não é do Espírito Santo, então o teu templo é do demônio. Se o teu corpo não é templo do Espírito Santo, então o teu corpo é templo do demônio. Aleluia. Você faz e tem aquilo que atrai o demônio para a sua vida. Se está passando por um processo de libertação, é necessário mudar totalmente de vida. Parar de praticar o sexo ilícito, porque é abominável aos olhos de Deus. E enquanto praticares esse sexo ilícito, não há libertação. Você vai permanecer na casa do Senhor 5, 10, 20 anos e não acontece nada. Não há casamento, não há nada. Porque você ainda não entregou esta área sentimental a Deus. Entregou todas as áreas, mas esta área sentimental, a área que envolve o sexo, você ainda não deixou Deus trabalhar nela. Aleluia. Você diz, Deus trabalha nas minhas finanças, portanto eu sou dizimista. Trabalha, Senhor, na vida dos meus filhos, portanto eu levo eles para a igreja, consagro eles a Jesus. Trabalha, Senhor, na minha vida, xixi, portanto entrego esta área a Deus. Mas a área sexual ainda não entregou. Continua a se encontrar com João sem casar, mantém relações sexuais. Então não é possível ficar liberta nesses termos. Amém? Então as consequências são aliança de sangue, que automaticamente é um pacto que você firma com a pessoa com quem você se relaciona sexualmente. Há uma ligação emocional entre ambos, há uma ligação emocional. Então, se te relacionas com muitas pessoas, vais tendo ligações emocionais com muitas pessoas, vais tendo alianças com muitas pessoas, vais fazendo pacto com muitas pessoas, vai deixando um pouco de ti em muitas pessoas e vais recebendo um pouco das outras pessoas ficando contigo. Amém? A libertação nunca ocorre na sua vida, porque você ainda não largou o sexo ilícito. Você ainda não decidiu, não tomou uma decisão nesta área do sexo ilícito. Prefere viver como o mundo diz. Não é possível viver sem sexo. Na primeira noite, já está fazendo sexo. Aleluia. Aleluia. E para terminar, dizer que versículo 19 de 1 de Coríntios 6 diz o seguinte, só para ficar muito bem patente, diz o seguinte, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Se o vosso corpo é templo do Espírito Santo,
Aquilo que não é santo não deve permanecer dentro de você. Amém? E antes de terminar mesmo, quero orar por todos. Senhor, abençoe a cada um que estará assistindo este vídeo. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que esta palavra possa entrar e falar no coração de cada um. Possa mudar a mente e o coração de cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a tua palavra é poder, em nome de Jesus. Então, direciona essa pessoa, direciona este irmão, direciona esta irmã, em nome de Jesus, e ajuda a tomar decisão certa, Pai da glória, permanecer firme até o casamento, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e devolvo a ti toda honra e glória, louvores de toda exaltação. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus te prospere, Deus ilumine os teus caminhos. Até mais. Shalom.